Olá, meus queridos amigos, queridos irmãos, queridos colegas e colaboradores do blog Jupacinho. É com muita satisfação que mais uma vez eu me dirijo a vocês através dessa mensagem em áudio, onde vamos juntos aprender um pouco mais sobre a palavra de Deus, sobre o reino de Deus, sobre as coisas de Deus. E o título dessa mensagem é A Disciplina de Deus. Deus disciplina os seus filhos, você sabia disso? Pois sim. Assim como nós somos corrigidos pelos nossos pais aqui nessa terra, nós somos corrigidos pelo Pai Celestial também. E o texto que vai fundamentar, que vai embasar a nossa reflexão nesse dia, ele se encontra no capítulo 12 do livro de Hebreus. Mais precisamente, no versículo 5 até o versículo 8, que diz assim: E já vos esqueceste da exortação que argumenta convosco como filhos? Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmaies quando, por ele, fores repreendido, porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Porque que filho há a quem o pai não corrija? Mas, se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Pois bem, meus queridos, para ficar mais claro, veja bem. Você que é pai e é mãe, seu filhinho de 1, 2 anos, você está ali, de repente, você pode estar de costas, lavando a louça ou no fogão, mexendo a panela. De repente você se vira e vê que seu pequeno está com um objeto perfuro cortante na sua mão. O que você vai fazer? A sua primeira reação vai ser correr até ele e tomar aquilo da mão dele. Por quê? Porque ele é pequeno, ele é inocente, ele ainda não sabe discernir o certo do errado, ele ainda não tem a concepção do que é estar em segurança e do que é estar em perigo. Então você vai lá e você vai tomar aquele objeto da mão do seu filho. O que é que vai acontecer? Ele vai chorar. Ele vai chorar porque ele vai interpretar aquela atitude sua como um ataque, como uma ofensa. Mas você sabe que está tomando aquele objeto da mão dele para que ele não se machuque, para que ele não venha a se cortar, se furar, ou contrair até uma enfermidade, porque se for um objeto perfuro cortante que está enferrujado, ele pode contrair tétano. E Deus, meus irmãos, com Deus não é diferente. Deus faz a mesma coisa. Ele toma algo que está nas nossas mãos, que às vezes a gente pensa que é bom, mas ele tira de nós. Por que ele faz isso? Porque ele é pai. A Bíblia diz que Deus é o Pai Celestial que sabe dar bens a seus filhos. E nessa mesma passagem bíblica está escrito que nós, que somos maus, sabemos dar coisas boas aos nossos filhos, que dirás o Pai Celestial. E Deus, Ele nos disciplina, Ele nos corrige, assim como nós fazemos com os nossos filhos. E você, meu querido, que está me ouvindo, minha querida, você que ainda não é mãe ou pai, mas você é filho. Quando eu era mais jovem, que a minha mãe fazia alguma coisa comigo, e a minha mãe brigava comigo, que a minha mãe me contrariava de alguma forma, eu achava que ela não me amava. Eu achava que ela só queria cortar o meu barato. Eu achava que ela fazia aquilo porque ela não compreendia
o meu ser, o meu interior, as minhas vontades. E às vezes eu argumentava com ela, eu contestava com ela. Eu dizia, mãe, por que isso? Mãe, por que assim? E ela dizia para mim, filha, você agora não está me entendendo, mas mais adiante você vai me dar razão. Quando você estiver mais velha, você vai me compreender. Os anos passaram e aos 25 anos eu dei à luz a meu filho. Meu bebê hoje está com 14 anos. E eu faço com ele as mesmas coisas que a minha mãe fazia comigo. Eu tenho por ele o mesmo zelo que a minha mãe tinha para comigo. E ele também me confronta. Ele também me contesta. Ele também vem argumentar comigo o porquê das minhas atitudes. E eu respondo para ele a mesma coisa que a minha mãe me respondia. Quando você estiver mais velho, você vai me compreender. E digo-lhes mais, quando vocês forem pais, quando vocês estiverem nas mãos de vocês com a responsabilidade de educar alguém, vocês compreenderão o que o pai de vocês faz com vocês, o que a mãe de vocês faz com vocês. É para o vosso bem. Até mesmo quando a gente castiga corporalmente. Eu não gosto de bater no meu filho. Eu não fui criada com pancada. Para vocês terem uma ideia, queridos, eu apanhei de meu pai apenas 3 vezes. De minha mãe eu apanhei mais. Mas do meu pai eu apanhei apenas 3 vezes. E a última vez que meu pai relou a mão em mim, eu tinha 10 anos. Meu pai me deu uma chinelada. Porque estávamos dormindo na casa de um tio meu. E eu tive que dividir a cama com minha irmã. Eu não gostava de dividir a cama com ninguém. E eu estava reclamando, murmurando, porque estava dividindo a cama com ela. Meu pai ficou mandando eu me calar e eu não me calei. Continuei reclamando, dizendo um monte de coisas. E ele veio de lá e me deu uma chinelada. E por causa daquela chinelada eu me calei. Eu parei de fazer o que eu estava fazendo. Depois disso, o meu pai não precisou, nunca mais, relar a mão em mim. Apanhei da minha mãe até os 14 anos. Dos 14 anos em diante, a minha mãe continuou zelando por mim, continuou brigando comigo, continuou me dando bronca quando eu tinha que levar bronca. Mas, corporalmente, a última vez que a minha mãe me tocou para me castigar, para me disciplinar, foi aos 14 anos. Eu ainda disciplino meu menino, meu bebê. Eu ainda chamo ele de bebê, apesar dele já ter 14 anos. Meu bebê tem 14 anos. E eu continuo zelando por ele. Fui chegando com a vara de vez em quando. A própria palavra de Deus manda que a gente fustigue o nosso filho com a vara. E falando em vara, vamos lembrar de um outro atributo de Deus. O Senhor, Ele é o nosso pastor. E aonde está escrito isso? No Salmo 23. E o que o salmista diz ali, inclusive? A tua vara e o teu cajado me consolam. Deus, Ele é o nosso pastor. E Deus, como pastor, Ele tem uma vara. Esta vara é também um cajado. E esse instrumento, meu querido, ele serve tanto para a defesa das ovelhas, quanto para a sua disciplina. Pesquise sobre isso. Você vai ver o quanto você vai aprender sobre a disciplina de Deus, sobre o cuidado de Deus, analisando a figura de um pastor. Veja bem, meus amados, Deus disciplina aquele a quem Ele trata por filhos. Aí você poderia me perguntar, como que eu sei que eu sou um filho de Deus? É simples. Basta abrir a palavra do Senhor em João capítulo 1, verso 12. E lá você vai encontrar escrito, pois tanto quanto os que os receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A partir do momento, meu querido, que você conhece a pessoa de Jesus Cristo, que você toma consciência do seu pecado,
de que você toma consciência de que está afastado de Deus, que você ouve e aceita no seu coração as boas novas de Jesus, e você toma consciência também de que precisa de um Salvador, quando você abre a sua boca e confessa isso, imediatamente você se torna um filho de Deus. Imediatamente você se torna parte da família de Deus. Imediatamente você se torna filho. E Deus, teu Pai. Lembro-lhes mais uma vez, o Pai Celestial que sabe dar coisas boas a seus filhos. Amados, quando nos tornamos uns cristãos, o que está escrito em 2 Coríntios 5,17 começa a operar em nossas vidas. Está escrito: aquele, pois, que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. E isso é verdade, queridos. Tudo começa a se fazer novo. Mas se lembre, a santificação, ela é um processo. E um processo, ele é composto de fases. Ele é composto de etapas. Não pense você que as coisas irão acontecer da noite para o dia. Não. É todo um processo. Um bebê é gerado no ventre de sua mãe. Ali ele passa 9 meses. Depois ele nasce. Nos primeiros 6 meses ele precisa ser alimentado apenas do leite materno. Dos 6 meses em diante, outras refeições, outro tipo de alimentação começa a ser ministrada na vida daquela criança. Às vezes se faz necessário o uso de uma vitaminazinha C. Às vezes tem bebês que o outro tipo de alimentação começa a ser ministrado antes dos 6 meses, mas isso varia de caso para caso. E Deus nos trata da mesma forma. Quando a gente nasce para Deus, a gente volta a ser bebê. A gente vira um bebê de Jesus. A gente recebe o leite. E Deus vai ministrando aquele leite para nós. E como é que Ele ministra esse leite? Através da sua palavra. Por isso é que é importante nós lermos, meditarmos e estudarmos a palavra de Deus. Porque não se conhece Deus de qualquer outra maneira que não seja pela tua palavra. Em Romanos está escrito que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Quando você se torna um discípulo de Cristo, você começa a ser santificado. E como eu falei agora há pouco, a santificação ela é um processo que não dura um dia só, que não acontece da noite para o dia, mais uma vez eu friso. Ela é um processo. E um processo é composto por fases e etapas. E as coisas vão acontecendo um dia de cada vez, uma coisa de cada vez. Tudo que você praticava de iníquo, possa ser que você não consiga deixar da noite para o dia, mas não se preocupe. Deus, Ele é poderoso para fazer muito mais além daquilo que pedimos e imaginamos. E o Senhor, pela pessoa do seu Espírito Santo, do qual você recebe uma porção quando se torna filho de Deus, este Espírito vai te ajudar nessas coisas. Cristo prometeu que quando Ele deixasse essa terra, Ele não nos deixaria sós. Ele enviaria outro Consolador. E isso aconteceu. Lá no livro de Atos, a descida do Pentecostes, o Espírito Santo veio e está na igreja, está entre os cristãos, está operando sinais, maravilhas e prodígios no meio de nós, e está operando em nós a santificação, que a Bíblia nos ensina que sem a qual nós não veremos a Deus. Meu irmão, você será santificado. Mas é importante que você não tenha uma visão romana a esse respeito. Aí você vai me perguntar, Juliana, o que é uma visão romana?
uma visão romana, é a herança que nós temos, porque o nosso país, oficialmente, ele é católico. Então, é normal que a gente traga um pouco disso conosco, um pouco dessa bagagem. É importante que você saiba que você não vai deixar de ser um ser humano porque se tornou um discípulo de Jesus. Você será santificado, você agora é uma pessoa separada. Você vive neste mundo, mas você não pertence mais a ele. Mas não pense que você vai deixar de ter paixões, desejos, concupiscências humanas. E não tome para si determinadas coisas. Que coisas são essas? Poxa, eu estou sentindo raiva. Poxa, eu estou sentindo ódio. Poxa, eu estou sentindo desejo. Poxa, eu estou atraída por aquela pessoa. Você não tem que sufocar suas emoções. Você tem que administrá-las. Porque aquilo que você sufoca, vai chegando um momento que aquilo dali estoura. Se você pegar uma bexiga e começar a enchê-la, ela vai suportar a quantidade de ar que você está lançando para dentro dela até um determinado ponto. Depois dali ela vai estourar. Se você não administrar as suas emoções, se você não controlar as suas emoções, isso também é o que vai acontecer. E muitas vezes quando a gente não trabalha algo que a gente sente, a gente prefere sufocar, a gente prefere sentar em cima. Cuidado, isso é perigoso. Porque esse sufocar, ele vai até te trazer um certo alívio durante um tempo. Mas vai ter um momento que aquilo vai aflorar. Eu cheguei a frequentar um curso de técnico em enfermagem. Fiz apenas um módulo. Mas cheguei a ter as aulas de psicologia. E a professora que ministrava as aulas, ela falou uma coisa muito interessante que eu nunca esqueci. E vez por outra isso vem na minha mente, quando eu visito a mim mesma como cristã. Em uma de suas aulas, essa professora disse que quando nós não vivemos determinada fase da nossa vida, ela tende a voltar. E como é isso? Nós não podemos voltar no tempo, é fato. Nós não podemos voltar a ser crianças, nós não podemos voltar ao vício dos nossos 18, 20 anos, ou até a maturidade dos 30. Mas como é que isso volta? Isso volta de uma maneira psicológica. Se você não teve infância, em algum momento da sua vida você vai voltar a se comportar como criança. Se você, por essa ou aquela razão, não gozou da sua adolescência, numa determinada fase da sua vida, você vai começar a se comportar como um adolescente. E assim, meu querido, com isso, o que a gente aprende? Na vida cristã é a mesma coisa. Peça ao Senhor em oração, para que Ele lhe ensine a administrar as suas emoções. Por quê? Porque elas não vão deixar de existir. Assim também como você não vai deixar de ser um ser humano. Não vai ser capaz de tirar de dentro de você o momento que você vai sentir raiva, o momento que você vai sentir ódio, o momento que você vai se sentir magoado, que você vai se sentir ressentido. O momento que o teu eu vai falar mais alto, que o orgulho vai querer sair pelos seus poros. Você não vai conseguir se livrar disso e muita gente naufraga, infelizmente, na sua vida espiritual, porque quer pintar um S no peito, porque quer se tornar um supercrente. Querido, isso não existe. Foi por isso que Cristo veio. Foi por isso que Jesus se fez carne. Porque Deus conhece a criatura que Ele fez. Deus sabe como ficou a condição do homem depois da queda. Foi por isso que Jesus veio. Como está escrito, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E no livro de Hebreus, queridos, está escrito que nós temos um sumo sacerdote capaz de se compadecer das nossas fraquezas. Por quê? Porque ele as viveu sem pecado. Mas ele as viveu. Jesus teve fome como nós. Jesus teve sede.
Jesus padeceu necessidades. Jesus sofreu afronta. Jesus sofreu apedrejamento, não o apedrejamento propriamente dito, mas ele foi apedrejado com palavras por aqueles que estavam escutando, mas não ouvindo o que ele dizia, por aqueles que estavam com seus olhos cheios de escamas, escamas estas postas pela religiosidade. Então, meus amados, foi por isso que ele veio, para nos dar exemplo. A leitura dos evangelhos é imprescindível. Eu, em particular, o evangelho que eu mais gosto é o evangelho de João. É o evangelho assim mais bonito, na minha opinião, mais bonito, mais poético. E o evangelho, em termos didáticos, na minha opinião, Juliana, não estou dizendo aqui como doutora em teologia, nem nada disso, porque eu não sou. Mas eu, na minha opinião, pelo menos para mim, de maneira didática, funcionou mais o Evangelho de Mateus. E assim, meus queridos, continuando, a vida de Jesus nesta terra é o nosso exemplo para a nossa vida cristã. E o imprescindível também, a oração. Lembra que teu Deus é o teu Pai. Que do mesmo jeito que você senta com o teu Pai nesta terra, você senta com Ele, você dialoga, meu Pai, olha, está acontecendo isso, Pai, eu preciso da tua ajuda. Pai, está tendo esse problema, Pai, eu estou com aquela necessidade. Do mesmo jeito, se dirija ao Senhor em oração. Coloque diante dele tudo o que você está sentindo, abra seu coração. Do mesmo jeito lá que aqueles que creem chegam para um padre e se confessam e põem para fora todo pecado, toda iniquidade. Faça isso para Deus. Nós não precisamos mais de intermediários, porque Jesus abriu o caminho. Ele é o caminho da reconciliação. O Evangelho do Senhor é a palavra da reconciliação. Porque nós todos pecamos e destituídos fomos da glória de Deus. Mas Jesus, Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai senão por Ele. E assim também, meu amado, lembra-te que teu Deus é o teu Pai. Não tenha vergonha, homem, do que você sente. Não tenha vergonha, mulher, de ser mulher. Porque Deus entende isso. Você não vai deixar isso te tomar. Você só não pode ser extremista, porque extremista se torna fanático. E o fanático faz o que a gente está vendo acontecer no Oriente Médio, em nome de uma religião. Você, meu amado, você não foi chamado para ser religioso. Você foi chamado para ser discípulo. Você foi chamado para ser cristão. Você foi chamado para ser luz e sal nesta terra. Você não tem que pintar um S no seu peito e fazer uma pose de machão e dizer, eu sou o super crente, eu sou de aço, eu não sinto, eu não faço, eu não aconteço, não. Você vai sentir sim, mas você vai sentir de uma maneira que você vai saber administrar, você vai ser Senhor. Em Apocalipse capítulo 1 está escrito que todo aquele que teve os seus pecados lavados no sangue do Cordeiro se torna rei e sacerdote. E sabe como é que você reina? Você reina tendo domínio próprio. E o domínio próprio é um dos frutos do Espírito, que se não me falha a memória está escrito em Gálatas capítulo 5. É assim que você reina, tendo controle sobre você. Sem esquecer que você tem um advogado diante do Pai. E se você pecar, apele para o seu advogado, aquele que está sentado à destra de Deus. E a Bíblia nos ensina que ele vive a interceder por nós. Pois, meu querido, enquanto você estiver nesta terra, enquanto Cristo não vier buscar a sua igreja, você vai ser disciplinado pelo Senhor. E entenda a sua disciplina, entenda a sua correção. E a correção de Deus, Ele pode ser um Deus disciplinador. Ele pode não, Ele é um Deus disciplinador. Ele nos deu uma lei.
Mas não olhe para a palavra de Deus como um livro que está escrito o que lhe é proibido, mas como um livro que está escrito o que lhe é permitido. A palavra de Deus é a bússola do cristão. Se a gente voltar lá para a antiga aliança, se a gente voltar para Êxodo capítulo 20 e a gente ler o que está escrito nos 10 mandamentos, Deus não deu os 10 mandamentos para o povo de Israel porque Deus estava com vontade de cortar o barato deles. Não. Deus sabia para onde eles estavam indo, em que tipo de lugar eles iam se meter. E do mesmo jeito que você vai, por exemplo, participar de uma audiência, faz de conta que você vai ser preposto da sua empresa. Você vai lá fazer o papel de representante da sua empresa. Você se prepara para aquela audiência. O advogado prepara você, ou o seu gerente te prepara. Você vai sentar lá naquela mesa, conhecedor dos fatos, e você vai chegar lá e apresentar o argumento, que vai servir de base para contestar aquilo que o reclamante está aduzindo do seu empregador. Você não vai estar lá no escuro. Deus também não tirou o povo de Israel do Egito para que eles começassem a sua peregrinação no escuro. Foi por isso que Deus deu para eles as tábuas da lei, para que eles tivessem uma bússola. E outra, Deus, Ele não nos proíbe de nada. E aquilo que Ele proíbe, meu querido, também aprenda isso. Deus só nos proíbe daquilo que é espiritualmente mortal. Porque se você se sentar, amado, faça isso, ore ao Senhor, peça discernimento. Discernimento espiritual, porque a palavra diz que o espírito do homem conhece as coisas do homem e que o espírito de Deus conhece as coisas de Deus. Ore ao Senhor e peça a Ele discernimento espiritual. Leia Êxodo 20, analise cada um dos 10 mandamentos. E Deus, eu creio, eu tenho certeza, porque o Senhor fala com o seu povo. Ele nos falou, em Hebreus 1, está escrito, que Ele nos falou em outros dias pelos profetas, mas hoje Ele fala pela figura do seu Filho. E Jesus é o doador do Espírito Santo. Ele mesmo disse que Ele iria para o Pai, mas Ele enviaria outro Consolador. E assim, meus queridos, Jesus é o doador do Espírito Santo. Aprenda isso e guarda no seu coração. E assim, meu amado, como eu vos falei, senta e lê cada um dos 10 mandamentos, e Deus vai ministrar ao seu coração o porquê de cada um deles. Deus fez aquilo por amor. Tudo que o Senhor tem feito desde Gênesis 1 tem sido por amor. E aqueles mandamentos também, o Senhor os instituiu por zelo. Você impõe regras na sua casa também por zelo, para que o seu lar seja harmonioso, seja um lugar de ordem e seja um lugar de decência. E o Senhor quer que a sua igreja, nesta terra, seja organizada, seja um lugar de ordem, seja um lugar de decência, porque assim se instaura a harmonia. E mais uma vez, amados, eu cito Gênesis 1. O que está escrito lá? No princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Do versículo 2 em diante, Deus começa a arrumar a casa. Havia trevas sobre a face do abismo. E aí Deus diz, haja luz, e houve luz. A terra um dia estava sem forma e vazia. O que é algo sem forma? É algo disforme. É algo que não tem formato. Na escola a gente aprende qual é a forma da terra. Arredondada, ligeiramente achatada nos polos. Os polos que hoje nós conhecemos como Polo Norte e Polo Sul.
Deus arrumou todas as coisas. Deus disse, haja luz e houve luz. Depois Deus criou os animais marinhos, fez nascer a erva do campo, fez nascer árvores frutíferas. Depois ele criou o sol, o lumiar do dia. Depois ele criou a lua, o lumiar da noite. Ele colocou com as suas próprias mãos no céu cada estrela, cada pontinho luminoso que a gente olha para cima de noite e vê. O Senhor colocou no seu lugar com as suas mãos. E ele preparou aquele lugar para receber a sua criação. Assim como a gente faz. Quando uma mulher se descobre grávida, quando o casal descobre que vão ser abençoados com um filho, enquanto este bebê está dentro da barriga da mãe se desenvolvendo, eles vão criando todo um ambiente. Eles criam um quarto para aquele bebê, eles compram o berço, que vai ser a sua caminha, compram a banheira onde ele vai tomar banho, se abastece de fraldas, porque durante um bom tempo, pelo menos no seu primeiro ano de vida, ele não vai saber usar o banheiro, ele vai comprar mamadeira, ele vai comprar os produtos de higiene pessoal para o bebê ficar perfumado, a escovinha que vai pentear o cabelo desse bebê, as roupinhas que vão cobri-lo, as mantas que vão aquecê-lo nas noites frias. Tudo isso o casal faz para receber o seu bebê. E com Deus não foi diferente. Deus fez a mesma coisa. Ele criou esse mundo. Primeiro ele criou tudo. E depois que estava tudo prontinho, foi que ele colocou as suas mãos santas no pó da terra. E criou o homem. E o fez a sua imagem e semelhança, como está escrito em Gênesis 1, verso 26. Meu amado, Deus nos disciplina por amor. Deus nos ama, assim como nós amamos os nossos filhos nesta terra. Você põe o seu filho de castigo porque ele não fez o dever de casa. Você põe o seu filho de castigo porque ele agrediu a irmãzinha. Você põe o seu filho de castigo porque ele foi malcriado com uma mãe ou uma outra figura de autoridade. Você faz isso por amor. Você faz isso para que o teu filho tenha discernimento do certo e do errado. Você faz isso para moldar o caráter da sua criança. Porque cada filho que Deus dá para a gente, é como se Deus desse para nós um pedaço de madeira, um pedaço de mármore, onde a gente vai esculpir. E o que você esculpir, meu querido, nesta madeira, ou nesse pedaço de mármore, você vai responder por isso. Hoje ou amanhã, a base, o fundamento, ou como a psicologia diz, o berço deste homem vai acompanhá-lo a sua vida toda. Não se tira, não se desconstrói da noite para o dia aquilo que dentro de cada pessoa a psicologia chama de berço. E assim também, meu amado, na palavra de Deus, no agir do Espírito Santo, está a base, o fundamento. Como Jesus fala em Mateus 7, sobre ouvir ou não ouvir as suas palavras. Você está criando dentro de si uma base, um fundamento. E a base, o fundamento desse edifício, como está escrito na palavra do Senhor, tem que ser Jesus, tem que ser o seu evangelho, tem que ser o evangelho da graça. É assim que você tem que se portar, meu amado. E não se esquecer que tudo que Deus faz por nós é por amor. E do mesmo jeito, quando eu comecei essa mensagem que eu disse que que nós como os pais tiramos da mão da nossa criança algo, porque sabemos que ele, de posse daquela coisa, está na iminência do perigo, do mesmo jeito Deus faz contigo. Às vezes a gente vem para ele de posse de alguma coisa. E aí aquilo, de uma maneira que a gente não compreende, aquilo é tirado de nós. E o que acontece? A gente sofre. E a gente sofre porque a gente tinha um apego àquilo. Intimidade, convivência. A gente tinha algo dessa natureza
com aquilo. Aquilo pode ser um objeto, aquilo pode ser uma pessoa, aquilo pode ser um emprego, uma posição, um status, eu não sei. Mas Deus, como o Pai Celestial que sabe dar coisas boas aos seus filhos, como aquele que corrige o que é seu, Ele às vezes tira da gente. E às vezes a gente chora, a gente clama, a gente vai até Ele, Pai, aquilo era meu, eu quero de volta, me foi tirado, por quê, Senhor? E aí a gente fica ali, às vezes, fazendo aquela birra, fica de birra com Deus, amarra o coração, fecha o entendimento. Às vezes Deus está ali falando, filho, olha, eu fiz assim pelo teu bem, e a gente demora de ouvir. Amados, acreditem, aconteceu isso comigo. Eu tinha aproximadamente 1 ano e meio de vida cristã. E algo que eu amava muito me foi tirado. Me foi tirado. E eu passei uma boa parte do meu tempo depois disso, questionando, brigando com Deus, contendendo com Deus. Porque eu não entendia, porque aquilo já era meu. Na minha concepção, eu não tinha roubado, eu não tinha tirado de ninguém, eu não tinha adquirido de maneira escusa. Eu tinha adquirido com meu próprio esforço. Não foi algo que eu pulei no quintal de alguém e peguei. E eu fiquei de birra com Deus durante um tempo. Até que Ele me fez compreender que aquilo não era meu. Que Ele queria fazer tudo novo. Inclusive, nestes termos. E aí, quando eu compreendi isso, eu sarei. E eu subi um degrau. Eu subi um degrau não para minha glória, mas para a glória do Senhor. Porque se você quer se gloriar, amado, faça como a palavra diz. Glorie-se no Senhor. Porque nós não somos nada. Nós somos vasos de barro. Porque a excelência do tesouro ao Senhor pertence. E quando Deus te disciplinar, amado, quando você sentir que estiver passando por disciplina, lembra que o Senhor é teu Pai. Ele vai pôr você de castigo. Ele vai te deixar sem ver televisão. Ele não vai deixar você comer a sobremesa. Ele vai te privar de sair para brincar com seus coleguinhas. Ele vai te pôr de castigo. Vai te deixar fechado no quarto porque você não fez o dever de casa. Pelo teu bem. Porque Ele quer que você cresça um cidadão do céu de bem. Ele quer que você frutifique. Que você seja aquele cristão, aquele exemplo que está escrito em Mateus 13, lá na parábola do semeador. Aquele cuja semente caiu no bom terreno e deu fruto a 30, a 60 e a 100 por 1. É isso que Deus quer. O Senhor, Ele tem interesse que todos se salvem. É interesse de Deus que nenhum homem se perca, está escrito na sua palavra. E Ele deu o seu Filho por amor de nós. Ao Senhor agradou moer e enfermar o Senhor Jesus por amor de nós. Outra leitura que eu posso também dizer aos amados, que eu posso sugerir aos amados, é Isaías 53. Da mesma maneira, ore ao Senhor e leia Isaías 53. E entenda os 2 pontos principais, que na minha opinião, esse texto nos diz, e é uma grande lição, amados, que pode nos tornar para nós uma via com várias bifurcações. Entendimentos que você pode usar em várias áreas de sua vida, em várias situações. Porque aqui nesse mundo nós teremos aflições. Mas a gente tem que ter bom ânimo, porque Cristo venceu o mundo. E lá em Isaías 53, atente os seus olhos e o seu entendimento para quando o profeta diz que ao Senhor agradou o moer e enfermar. E outra, que o castigo que nos traz a paz estava sobre os ombros dele. Amado, se você está se sentindo sem paz, dobra os seus joelhos e ora. Porque na palavra de Deus está escrito que o Senhor Jesus nos deixou a sua paz. Ele disse, eu vos deixo a minha paz vos dou. Não a dou como o mundo a dá. A paz do crente não é a paz do mundo.
A paz do crente é a paz de Jesus, mesmo se você estiver dentro da fornalha. Na iminência de ser jogado na fornalha, você tem que sentir paz. Mesmo se você estiver na iminência de ser jogado à cova dos leões ou até mesmo lá dentro, você tem que sentir paz. Mais uma vez eu lhe digo, isso não significa que você não vai sentir aflições, que você não vai se sentir angustiado, que você não vai sentir tristeza ou que você não vai sentir vontade de chorar. Chorar não é fraqueza. Muita gente se priva de chorar porque acha que chorar é fraqueza. Só não digo que você seja um bebê chorão. Não pode ficar pelos cantos, contristado, todo o tempo. Mas não se envergonhe de chorar na presença do Senhor. Dobra seus joelhos e chora. Se assim for, chora. Chora na presença do seu Deus. Se você não conseguir dizer nada para Ele, chora. Se você sentir vontade de chorar, chora. Não se prenda. Se derrame na presença do Senhor. Um exemplo bíblico para isso, Davi. O que a Bíblia fala sobre Davi? Davi era um homem segundo o coração de Deus. Davi era valente. Davi era destro na guerra. Davi foi rei. Mas Davi, quando ele estava triste, quando ele estava angustiado, aflito, quando ele estava temeroso, o que ele ia fazer? Ele ia escrever salmos para o Senhor. E há salmos, meu amado, perceba que há salmos em que ele diz, guarda-me, ó Deus, Senhor, socorre-me porque estou triste e aflito. Mas ao mesmo tempo que ele diz a Deus que está triste, que ele está aflito, ao mesmo tempo ele regozija-se, ele exalta o Senhor. Ele diz, Deus, Tu és aquele que fez os céus e a terra. Tu és a minha força, Tu és meu refúgio, Tu és minha fortaleza. E assim também, amado, você vai manifestar a sua fé santíssima. Mesmo no momento que você estiver orando ali e as palavras nem saírem direito porque você vai estar chorando. Não se envergonha de chorar diante do teu Deus. Eu aprendi isso. E quando eu preciso, eu choro, eu boto para fora. Em Filipenses 4 está escrito que nós não devemos andar ansiosos por coisa alguma, mas que todas as nossas petições nós devemos apresentar a Deus com súplica e ações de graças. E diz mais, que quando assim a gente procede, que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guarda o nosso coração e os nossos sentimentos em Cristo. Tem situações na vida, meus amados, em específico, as de cunho emocional, as que mexem conosco psicologicamente, é a que mais nós temos dificuldade em enfrentar. Porque quando a gente está padecendo por algo material, de uma certa forma, a gente até recebe um certo paliativo, que você pode buscar ajuda com o teu irmão. A beneficência da igreja pode te conceder aquela cesta básica. Aquele irmão abençoado pode te dar ali R$10 para você colocar alguma coisa na sua despensa. Aquele outro amado pode ir ao mercado fazer a feira do mês e te entregar. Mas certas coisas emocionais, é verdade, a gente tem o ombro amigo, daquele amigo mais chegado que o irmão, como a palavra diz, para você chorar. A gente tem aquele colo daquele outro querido para a gente pousar a nossa cabeça e encontrar descanso. Mas tem certas coisas de cunho emocional, meu amado, que você vai receber esse refrigério que eu acabei de dizer, do colo do teu irmão, do ombro do teu amigo. Mas é algo muito particular, é algo de cunho muito íntimo, que a ajuda vem do alto, também com a nossa participação, da gente querer se ajudar, da gente liberar perdão para nós mesmos. E isso é importante para a nossa edificação como crentes e para a gente entender a disciplina de Deus. Veja bem, meus queridos, a gente fala sobre a disciplina de Deus. O propósito dessa mensagem é dissertar acerca da disciplina de Deus. Mas veja em quantos pontos da vida cristã falarmos acerca da disciplina de Deus toca.
porque está tudo interligado. Eu aprendi, os amados sabem que eu sou estudante de administração, mas na prática, profissionalmente, eu mexo com direito. Há algumas também disciplinas do ramo do direito que a minha profissão pede. E numa dessas aulas que me foram ministradas, eu aprendi que o direito é formado de vários ramos, porém, os ramos são unidos entre si, ligados entre si, e não é diferente na vida cristã. Os pontos da vida de um cristão, a área emocional, a área financeira, a área profissional, seu convívio social, familiar, acadêmico, um ponto toca no outro. Nós não vivemos isoladamente. Assim como o apóstolo Paulo nos ensina que a igreja de Cristo é um corpo. O dedinho não pode estar separado da mão, a mão do braço, o braço do tronco, o tronco das pernas, do pescoço e da cabeça. Não pode haver só nariz, não pode haver só cabeça, não pode haver só coração, não pode haver só fígado, e o baço, e o pulmão, e os intestinos. É assim também, querido. Pontos da nossa vida cristã, em específico, eles não são isolados. Eles são independentes e harmônicos entre si de uma certa forma. Assim como a gente aprende na organização social e política do nosso país, que há 3 poderes independentes e harmônicos entre si. Isso até foi revogado de uma certa forma, nem se pensa desse jeito, mas era o que estava originado, era o que era de origem. 3 poderes independentes e harmônicos entre si. O poder legislativo, o judiciário e o executivo. Amado, não existe crente vitorioso numa área e derrotado em outra. Isso não existe. Não existe meio termo no mundo espiritual. Deus não gosta de meio termos. Se você se encontra no meio termo, vai orar. Vai buscar do Senhor. Porque Deus não gosta disso. Deus não é um Deus de meio termo. Meio termo significa dúvida. E Deus não é Deus de confusão, Ele é de paz. Se você se encontra no meio termo, senta e fala com o Senhor. E Deus vai te mostrar a direção que você tem que tomar, porque não existe coluna do meio no mundo espiritual. Aonde que está escrito isso? No livro de Apocalipse. Quiseras que tu fostes frio ou quente, mas és morno, vomitar-te-ei da minha boca. Deus não gosta disso. Deus não gosta de coisa morna, Deus não gosta de meio termo. Revela pra gente o que a gente aprende. Que Deus não é Deus de confusão, mas de paz. Onde há dúvida, não há Deus. E às vezes, amado, a dúvida surge porque Deus está lhe dizendo que aquilo é seu. Porque Deus está te mostrando a direção, mas o seu querer, o seu coração, as concupiscências da nossa carne, aquilo que a gente quer, é que faz a gente ficar com dúvida. Você caminha 3 passos, vem aquela estrada diante de você, aí você consulta o Senhor, Pai, direita ou esquerda? Deus diz, esquerda. Mas aí você olha para a direita, que tem alguma coisa lá que você está assim com aquela dificuldade de se desapegar. Aí você continua ali, naquele ponto equidistante, entre uma estrada e outra. Mas você não toma a esquerda como Deus disse para você tomar, porque tem algo na direita que você não quer largar. Algo que Deus, como disciplinador, como pai que disciplina e corrige os seus filhos, está dizendo a você, filho, olha, teu caminho novo. Tua 2 Coríntios 5,17 é aqui, é a esquerda. Mas você fica ali, ai, quem sabe Deus não deixa, Deus não muda de ideia e me deixa ir aqui pela direita. Ó Jesus, ó, o Senhor sabe, né? Aquela pessoa assim, assim. Olha, Pai, aquela varoa, aquele varão. O Senhor sabe, né? Assim, assim, mas quem sabe, Deus? Quem sabe? Deus sabe de todas as coisas, amado.
A Bíblia diz que todas as coisas estão nuas e patentes diante dos seus olhos. Não há o que se esconda do Senhor. Por isso que eu lhe exorto, querido, se derrame na presença do seu Deus. Diga a Ele tudo o que você está sentindo, lá do mais profundo. Pai, eu estou sentindo raiva, pai, eu estou sentindo ódio. Ó Senhor, aquela pessoa me afrontou, eu estou aqui fervendo, eu estou com vontade de ir lá e dar um tapa na cara dela, eu estou com vontade de ir lá e dizer para ela um monte de desaforo, eu estou com vontade de ir lá e humilhá-la, colocá-la debaixo do chão. Fala isso com Deus, não tem vergonha não. Não fica fazendo, me perdoe pelo sarcasmo, aquela oraçãozinha assim, disfarçada. Deus. Como se você pudesse ocultar de Deus alguma coisa, você não pode. Deus não vê como vê o homem. Está escrito lá em 1 Samuel. Aprendamos isso hoje. Deus é o Pai Celestial, que sabe dar coisas boas aos seus filhos. Deus corrige aquele que Ele ama e açoita aquele a quem Ele recebe como filho. Nesse momento, a correção, a disciplina de Deus na tua vida pode estar doendo em você como um açoite. Mas creia que o Senhor está fazendo isso para o teu bem. Que Ele tirou aquele objeto perfuro cortante da tua mão para você não se machucar. Que Ele tirou aquele homem ou aquela mulher que você julgava que amava, que você julgava que tinha que ficar na sua vida, só porque já estava quando você veio para Jesus. Não significa que ele tem que ficar. Se Deus te tirou o emprego, se Deus te tirou a tua posição, o teu status social, lembra que é melhor que você corte fora o teu olho que te escandaliza, ou a tua mão, ou o teu pé que te faz pecar, do que você continuar inteiro e parar no fogo do inferno. E Deus não quer perder nenhum de nós. A Bíblia diz que o Espírito tem ciúme de nós. Ciúme no sentido de não querer perder, de ter zelo, que Deus tem ciúmes. Se você tem aquele círculo de amigos, inclusive, se aqueles amigos não são bons para você, e todos eles forem embora, e todos eles derem as costas para você, você vai sentir falta, é claro, porque somos seres sociais, não fomos criados para ficarmos sós. E o próprio Deus diz que não é bom que um homem fique só. Mas não se tristeça. Não leve à frente essa tristeza. Tome isso no seu coração. Que se Deus fez, que se Deus deixou as pessoas irem, se Deus deixou, significa que é para o teu bem. Significa que é para o teu crescimento, para que você não venha se perder no caminho. É assim que Deus nos disciplina, nos fazendo negar o nosso eu a cada dia, tomando a sua cruz para segui-lo, crendo que nós trocaremos essa cruz por uma coroa. Apocalipse 2 fala isso. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Amado, o que está nos aguardando na glória não se compara com qualquer glória que venhamos a ter aqui. Se Deus tirou você do meio dos príncipes e te pôs no deserto, Ele sabia o que estava fazendo. Se o teu ministério até então era numa plataforma e Deus colocou você lá no sertão, lá no meio dos índios, para você dormir no chão, em cima de palha de bananeira, Deus sabe o que Ele faz. Somente diga, Senhor, eis-me aqui. É difícil. Às vezes a gente diz, Senhor, eis-me aqui, mas aquele negócio está remoendo lá dentro. A gente diz em espírito, de maneira racional, a gente fala, Senhor, eis-me aqui. Mas a carne da gente está dizendo, oh, quem me dera estar lá na minha casa agora. Oh, quem me dera eu estar dormindo no meu colchão. Quem me dera eu estar agora com a minha coberta quentinha me cobrindo. Quem me dera agora eu estar com aquela mulher linda. Quem me dera agora eu estar com aquele homem lindo. Amado, Deus sabe o que Ele faz. Deus sabe.
Uma vez eu estava passando por uma situação que estava uma coisa assim, bastante sofrida, bastante dolorida. E uma vez eu, caminhando na rua, encontrei uma pessoa, um irmão em Cristo muito querido. E ele percebeu nas minhas feições que as coisas não estavam bem. E aí eu falei para ele mais ou menos o que eu estava passando e o que eu estava sentindo, como eu estava me sentindo naquele dia. Como uma amiga minha diz, um dia daqueles, eu estava tendo um dia daqueles. E eu mais ou menos falei para esse irmão. E ele pousou a mão no meu ombro assim de uma maneira bastante solidária e disse: amada, quando você estiver passando qualquer coisa, não pergunte para Deus por quê. Porque perguntar por quê é murmurar. Mas pergunte a Deus para quê. Então, quando alguma coisa vem sobre mim, quando alguma coisa vem sobre nós, perguntemos a Deus. Se perguntarmos, perguntemos para quê e não por quê. Não murmure. Tem um salmo que numa determinada parte o salmista diz assim: aquilo que pensei, a minha boca não transgrediu. Pensamentos ruins podem invadi-lo. Pensamentos ruins vão invadi-lo. Mas guarda isso no teu coração. O que vier pensar a tua mente, não transgrida com a tua boca. Cuidado, não murmure, porque a Bíblia nos ensina que o que murmura perece pelas mãos do destruidor. Amado, entenda a disciplina do Senhor. Entenda aquilo que Ele tirar de você. Entenda aquilo que Ele pôr no seu caminho. Mesmo que não seja atrativo aos seus olhos à primeira vista. Mas peça a Ele discernimento. E assim procedendo, meu amado, você vai comer o melhor desta terra. Não estou te prometendo que você vai deixar de ter dificuldades, que as afrontas terminarão, que as aflições se findarão. Não. Mas você vai encarar a situação, os fatos de uma maneira diferente. Uma maneira que vai glorificar o nome do teu Deus. Que o teu vizinho, que o teu amigo, que o teu colega do lado, que vai ver você naquela prova, vai ver a maneira que você está se comportando. Como a lógica de Deus para esse mundo é loucura, eles não vão entender nada, e muito menos o inferno. Toda ferramenta forjada contra você não prosperará, sobre a tua tenda não vale encantamento. O diabo vai até armar laço para te pegar. Mas o Salmo 91 diz que Deus te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Entenda isso, meu querido. Deus disciplina os seus filhos e corrige aqueles que o amam. Entenda a disciplina de Deus. Entenda a disciplina de Deus. E entenda o seu amor. Que Deus nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém.